Gente, hoje está completando 7 anos da morte da jovem Maria Regina da Silva, que foi encontrada morta dentro de casa na comunidade do Arenã, em São José de Mipibu. Na época, ela estava grávida e o pai do bebê é apontado como o principal suspeito. Agora, você está vendo essa imagem aqui que a gente está mostrando? Porque um julgamento até chegou a ser marcado. Até chegou, mas acabou sendo adiado. Os pais da vítima foram nesta manhã ao fórum local pedir celeridade, porque, sinceramente, já faz tanto tempo que eu fiz uma reportagem na época com a família, quer dizer que até agora nada foi feito, não teve julgamento. Preste atenção nessa reportagem aqui para você relembrar o caso. Seu Reginaldo e Dona Marilúcia esperam há 7 anos por um julgamento que pode levar a uma condenação do homem acusado de matar a filha deles, a Maria Regina da Silva, que em 2017 tinha 20 anos. Se estivesse viva, ela teria 27 anos e o filho que ela esperava teria 7 anos de idade. Maria Regina estava grávida de 8 meses quando foi encontrada morta dentro da casa onde morava com os pais, em Arenã, zona rural da cidade de São José de Mipibu. O casal foi ao fórum no centro da cidade de São José de Mipibu na manhã desta quinta-feira em busca de notícias quanto à data do julgamento. 2 desses julgamentos já haviam sido adiados. 7 anos não são 7 dias de esperar pela uma justiça que não chega, de uma justiça falha que não chega. A gente espera ansioso, que nem você sabe que já foi marcado 2 júris, todos os 2 júris, o advogado de defesa conseguiu adiar. A gente está só esperando, né? Cada movimentação dessa é uma surra na gente, é uma pancada que dá em nós. No último julgamento que foi adiado, a contestação foi contra as postagens existentes no telefone do acusado, Luiz Rodrigues de Oliveira, que tinha um relacionamento com a vítima, que era o pai do filho que ela esperava. O advogado dele questionou, né, que é um perito para analisar as provas, mas isso aí é só ganho de tempo, que eu sei que é ganho de tempo. Eu vou até agradecer a ele porque ele fez isso, que hoje ele sendo condenado, o advogado não vai poder entrar mais com um pedido de recurso em liberdade para ele esperar a decisão do Supremo. Ele vai responder preso, que já era para estar. A mãe, Dona Marilúcia, disse que vive com medo. O acusado mora na mesma comunidade. Eles são vizinhos. A gente ter liberdade de passar por ele toda hora e todo dia. Porque fazer o quê? Caminhos são os mesmos, né? Mas espera que haja uma condenação, não é? Espero, tenho fé em Deus que ele seja condenado aqui e na justiça divina. Que demora, né, gente? Que demora. A família foi pedir celeridade. Preste atenção porque o nosso repórter Rogério Fernandes vai conversar agora, ao vivo, com o advogado Anesiano Oliveira, presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB aqui no Rio Grande do Norte. Vai explicar porque alguns processos demoram mais que outros para chegar a júri popular. Deixa eu falar com o Rogério aqui. Rogério, meu irmão, a gente mostra sempre aqui. Teve um julgamento que nós mostramos agora há pouco de um crime que aconteceu há 1 ano, há pouco mais de 1 ano. Esse aqui, 7 anos. Então, isso é importante, isso vai agregar mais ainda, trazer conhecimento para a gente aqui que está acompanhando você aí e quem está em casa também. Boa tarde. Muito boa tarde, Análise. Boa tarde a todos ligados no Patrulha. É verdade, viu? A gente, inclusive, acompanhou aquele julgamento de São Gonçalo do Amarante. O acusado respondia por feminicídio. Em pouco mais de 1 ano, houve o julgamento e houve uma condenação. Independente da condenação ou não, houve o julgamento. Esse de Maria Regina, São José de Mipibu, já tem 7 anos. Completa os 7 anos em que ela foi morta. E até agora o julgamento não realizou. 2 já foram adiados. Teve início, mas em função de problemas jurídicos foi adiado. Aqui é melhor está o doutor Anesiano Oliveira, ele é presidente da Comissão de Advocacia Criminal da OAB, um dos advogados mais atuantes em júris, em tribunal de júris, que a gente já viu aqui no Rio Grande do Norte. Já acompanhei vários júris com ele trabalhando, acompanhando, e tem muita bagagem para falar exatamente sobre o caso. Doutor Anesiano, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Por que existe essa demora burocrática demais? Eu sei que existe uma lei por trás, mas por que um se julga em 1 ano e o outro tem 7 anos que não julga? Boa tarde. Boa tarde, cumprimentos a todos os telespectadores. Pois bem, cada processo é uma história, e com suas histórias tem suas circunstâncias. Então há processos que têm mais de um réu, há processos que demandam uma necessidade de perícia e, por sua vez, as partes podem contratar assistentes técnicos. Há processos que têm uma quantidade maior de testemunhas. Há processos que têm recursos e recursos. Então, há processos
que o acusado ou os acusados estão respondendo preso, outros eles estão soltos. Então, cada processo tem sua história. Alguns processos realmente são mais rápidos porque não tem recursos, ou porque é somente um réu, ou porque ele está preso. Outros processos, dependendo da sua história e das estratégias que as partes empregam, tanto a acusação como a defesa, eles vão apresentando recursos. Por quê? Você está falando de tribunal do júri. Tribunal do júri tem duas fases. Tem uma primeira fase, que é para se decidir se o acusado vai ou não a júri, e daí já sai uma sentença, que chama sentença de pronúncia, que só ela já pode ter recurso para discutir se vai ter ou não o júri. E com relação ao júri popular, é uma outra fase que tem preparação, também tem outros recursos inerentes a ele. Então, as pessoas precisam compreender isso. Cada processo é uma história. Uns são mais rápidos, outros mais lentos, dependendo, sobretudo, de recursos e das estratégias das partes. Agora, teve um julgamento dos 4 policiais militares, por exemplo, que a gente acompanhou de forma bastante pertinente no local, o senhor também atuou lá, e com relação a... Teve um que foi adiado porque os jurados não tinha quórum para o jurado, por exemplo, não tinha como botar 7 ali. Então, eram 4 réus, então cada advogado foi recusando determinada testemunha, então isso retardou também e adiou. Isso também está dentro da legalidade. Dentro da legalidade, a legislação, ela prevê situações que possam acontecer durante e no decorrer do processo. E aí, uma das situações é o adiamento do júri quando não houver jurados suficientes para completar o conselho de sentença, que são 7. Nesse caso particular, que você citou aí, que ocorreu no mês de junho, o adiamento lá na comarca de Parnamirim, não se formou os 7 jurados do conselho de sentença e, portanto, teve que ser adiado. Esse caso que você referiu aí de São José de Mipibu, eu não o conheço, teríamos que observar o processo, mas para se demorar tanto tempo, naturalmente foi um processo que às vezes demora até na investigação, que é o inquérito policial, para se identificar e se apontar o provável acusado. Depois, acontecendo as audiências, pode haver recursos se ele for mandado a júri. Então, cada processo tem uma história, tem uma situação que a lei prevê as medidas a serem aplicadas, tanto pela advocacia como pelo Ministério Público, que são as partes no processo especificamente de júri, e aí pode-se fazer com que ele ocorra rapidamente e pode-se fazer com que ele demore um pouco mais. Só para terminar rapidamente, esse julgamento, por exemplo, de 7 anos lá de São José de Mipibu pode ocorrer ainda esse ano? Há essa previsibilidade? Porque muito se fala que chegou dezembro, chega o recesso, não tem mais. A justiça para de funcionar, vamos dizer assim, ordinariamente, no dia 20 de dezembro. Então, até lá, eu não conheço o caso, mas se estiver pronto para júri, nada impede que ele aconteça. Um outro caso que faz também o processo demorar é o desaforamento. É quando há um pedido ao Tribunal de Justiça para que o júri popular aconteça numa outra comarca, em comarca diversa de onde ocorreu o caso, o fato, o homicídio. Como aquele caso que você falava comigo antes dessa entrevista, que é o de Caicó. Houve um pedido de desaforamento, o qual foi acatado pelo Tribunal de Justiça, e aí esse júri, ao invés de ocorrer em Caicó, do caso Zaira, vai acontecer aqui em Natal, com a probabilidade de ser em dezembro. Muito obrigado, doutor Anesino Oliveira. Ele é presidente da Comissão de Advocacia Criminal da OAB. A gente tinha 1 milhão de perguntas, não tem mais tempo. É muito interessante o tema, viu, Anásio? Bastante interessante. E a gente vê, é muito burocrático, então tem que entender muito. Agora tem que ter muita paciência para a pessoa que perdeu aquele ente querido esperar. A gente até acredita que esses julgamentos possam acontecer esse ano, tanto de Zaira como o caso de São José de Mipibu, né, da Maria Regina. Análise, eu volto com você. Ok, muito obrigado, Rogério, doutor Anesino também pela participação aqui no Patrulha da Cidade.